Versículo 29. Mateus 26 e o versículo 29. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Se assenta glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno. Jesus disse para os discípulos que não tomaria mais aquela ceia, a não ser no reino de meu Pai. Ele disse. Então fala para o seu irmão aí do seu lado: quem não participar dessa aqui, não vai participar lá no reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia. E às vezes, irmãos, no culto de Santa Ceia, a gente acha que é um culto que a gente tem que vir animado. Mas hoje é um culto de festividade. A Santa Ceia era para festejar. Jesus venceu, aleluia, por nós na cruz do Calvário. E hoje é um dia de Santa Ceia. Muitas pessoas vêm tristes, fingindo que está triste, que não está triste. Cara de pau igual Judas, quando estava com Jesus perguntando a alguém: vai me trair? Judas, cara de pau, sabendo que era ele. Mas é eu, Jesus. E às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja com essa mesma cara de pau. Por que eu estou falando isso? Irmãos, para Deus Ele te perdoar, só basta uma coisa. Pergunta o que, irmãos? Nós se arrepender do nosso pecado, de coração, Ele nos perdoa. Às vezes a gente fala assim: eu hoje não vou tomar a Santa Ceia porque eu estou brigado com meu irmão, eu estou magoado, eu não vou tomar. E vai passando, você não toma. Irmão, eu não quero dizer para você: se você morrer sem tomar a Santa Ceia, você vai para o inferno, é a mesma coisa. Deus fica feliz que você está com Ele, reconhecendo que você está errado, mas Ele vai ficar mais feliz ainda. Você fala assim: Deus, eu estou errado, mas eu estou em pecado, mas me perdoa. A partir de hoje eu vou tomar e vou mudar de vida a partir de hoje. É assim que Ele vai ficar feliz. Nós, às vezes, confundimos: não vou tomar para não desagradar a Deus. Não. Irmãos, a Santa Ceia não salva ninguém. Você toma a Santa Ceia porque você foi salvo, você creu na palavra de Deus. A Santa Ceia não salva ninguém, é só um ato do que nós devemos fazer. Ele disse: examine o homem a si mesmo. É abandonar o pecado e tomar a Santa Ceia. Irmãos, e às vezes nós ficamos magoados. É porque muitas vezes nós não temos um propósito, não estamos olhando para as coisas lá do céu. Jesus, quando Ele foi participar da Santa Ceia, Ele sabia que Judas estava ali, ia trair Ele. Ele sabia que Judas, mesmo participou ali na ceia, Ele já agiu. Ele agiu como normal. Ele festejou ali na Santa Ceia. Ele fez a Santa Ceia, Ele ficou de cara amarrada, não, com ódio, não. Porque Ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Morrer na cruz do Calvário. E quando você tem um propósito de ir para o céu, nada impede você de participar da ceia, porque você não vai se importar com o que os outros estão falando. Irmãos, essa Santa Ceia, a ceia do Senhor, essa Santa Ceia é nós que falamos, né, irmãos? É a ceia do Senhor que está escrito. A Bíblia diz, irmãos, em Êxodo, capítulo de número 12, em versículo 13, que o anjo do Senhor ia passar ali no Egito. Era a ira de Deus sendo derramada no Egito. E Deus vai e manda que o povo mata ali o ovelho, o carneiro, e passa o sangue nos umbrais da porta. Porque quando o anjo passasse ali e visse aquele sangue, ele ia passar por cima. A Páscoa quer dizer no original salte. Páscoa é passar por cima. O anjo do Senhor ia passar ali por cima. Quem tivesse o sangue nos umbrais da porta ali do israelita. A Páscoa ali para ele simbolizava
a libertação da escravidão do Egito. A ceia para nós hoje, que a Páscoa para nós simboliza a libertação do pecado. Ali eles mandam sacrificar o cordeiro ali, porque a palavra de Deus também vai dizer que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Desde ali de Gênesis, quando o homem pecou, Deus sacrifica ali um animal para fazer uma veste, para cobrir a nudez de Adão e Eva. E nós não é diferente, nós estávamos nus perante Deus, e Cristo na cruz do Calvário morreu, e nós hoje estamos cobertos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo que nos purifica de todo mal. Aleluia. Irmãos, e eles ali no Antigo Testamento, quando nós lemos, o anjo do Senhor passou, a ira de Deus foi derramada ali, mas o povo de Deus foi poupado. E para que eles, irmãos, Deus não faz nada sem antes avisar. E para que ele avisou os israelitas aqui, os hebreus, que o anjo da morte ia passar, foi preciso que ele creu. Ele deu uma condição. Ele deu uma condição para eles: mata aquele cordeiro e passa o sangue. Eles tinham que fazer o quê? Obedecer aonde não estivesse o sangue. Por mais que Deus amasse, o anjo da morte ia passar por ali. E a palavra de Deus, irmãos, vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E em Efésios diz que depois de ouvir a palavra do Evangelho, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. E se Deus, irmãos, ele avisa antes, tem uma condição também para nós cristãos de ser salvo. Qual é a condição? Ele diz assim: todo aquele que crê em mim e se batizar será salvo. Todo aquele que crê em mim e se batizar será salvo. Irmão, você foi salvo quando você levantou a mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E tem gente enganada. Se a gente perguntar assim dentro da igreja hoje, quem é salvo aqui? Poucos vão ter medo, muitos vão ter medo de levantar a mão e falar: eu sou salvo. Porque ele tenta ganhar a sua salvação com as suas próprias forças. E você foi salvo quando você levantou a mão e creu. A salvação é de graça, é um dom gratuito. Mas, irmãos, assim como aquele povo foi salvo ali do Egito, mas eles tinham uma caminhada até chegar na terra prometida. E você também está numa caminhada até chegar no céu. Mas fala assim: irmão, eu fui salvo quando eu criei, agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou continuar sendo salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Não, irmãos. Ele deixa um exemplo de muitos foi salvo ali no Egito, mas morreu no meio da caminhada, no meio do deserto. Deus, ele pode salvar, mas no meio da sua caminhada, se você não perseverar, você pode perder sim sua salvação. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Daquela geração que saiu do Egito, somente de Josué e Caleb que entrou. Por isso Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. A irmã aqui leu hoje, falou aqui hoje, que sem santificação ninguém verá Deus. Se você não estiver santificando, buscando a sua vida, você não consegue ser crente nesse mundo sujo hoje. Você não consegue dizer não para o pecado no mundo que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Deus poderoso e fiel. Irmãos, e assim como foi preciso morrer um cordeiro para libertar o povo ali do Egito, Jesus também, de uma vez por todas, ele fez um sacrifício na cruz do Calvário para salvar eu e você. Através do sangue de Cristo, você teve a chance de ir para o céu. Através do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi pago seus pecados, porque a palavra de Deus diz que sangue de boi, como era feito no Antigo Testamento, não podia pagar pecado, não podia pagar os pecados do ser humano. Por isso Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Ele se entregou na cruz do Calvário. Irmãos, e por nós não conhecer a palavra de Deus, nós vem nos dias de festividade, vem triste para a igreja. Você fala assim: irmão, mas eu estou lembrando da morte de Cristo. Cristo sim morreu, irmão, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre.
Não fique triste porque ele morreu. Ele morreu, ele venceu a morte. Irmãos, eu escutei um pastor falando que em Goiânia, tinha uma igreja lá em Goiânia que no dia de Santa Ceia o povo ficava tão com medo, porque um dia o homem foi, o pastor foi entregar a Santa Ceia com o irmão lá, para a irmã que fez assim, foi levar para ela, a irmã deixou a ceia cair, levantou o profeta e falou assim: você está em pecado, ele deixou cair a ceia, você tocou na ceia, você está em pecado. A mulher ficou triste. Desse dia para cá, disse que o povo ia pegar a Santa Ceia e tudo assim, com as suas mãos. E um cara que ensinava a Santa Ceia, com medo. Irmãos, quem tem medo de Deus não vai para o céu. Como é que você vai para a casa da pessoa que você tem medo dele? O cristão não tem que ter medo de Deus. O cristão não tem que ter medo de Deus. Quem tem que ter medo de Deus é quem está afundado no pecado. Porque Deus ele não nos chamou para condenação. Ele nos chamou para livrar da ira que vai ser derramado nessa terra. E hoje você tem motivo para entrar aqui e se alegrar. Porque Jesus, quando estava na cruz para morrer, ele disse: foi consumado, está consumado, foi pago o preço na cruz do Calvário. E basta que você crer em Deus. Foi pago aquele preço na cruz do Calvário por você. Então não tenha medo de Deus. Não fala assim: eu vou parar de tomar Santa Ceia. Irmãos, você não tem que parar, você tem que se consertar. Fala: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Tem gente, irmãos, que pensa que Deus demora um mês para perdoar ele. Não. Deus demora você que demora para se arrepender. Quando se arrepende de verdade, Deus te perdoa. E a palavra de Deus diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes, irmão, por nós não ter intimidade com Deus, a gente vem para a igreja e fala assim: o Espírito Santo de Deus está me acusando. Irmãos, a Bíblia não diz que o Espírito Santo de Deus nos acusa. Ele diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu, irmãos, quando comecei a vir na igreja, eu continuei errando, né, irmão? Mas eu fazia coisas lá que não é do agrado de Deus e não é lícito falar. Eu vinha na igreja, quando eu ajoelhava, a primeira coisa que vinha na minha mente: mas você está fazendo isso? Eu falava: é o Espírito Santo de Deus que está me acusando. Até que eu descobri, irmãos, na palavra de Deus, que diz que o inimigo nos acusa dia e de noite. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Eu falei: Deus, isso não é Deus que está me acusando. Eu falei: Deus, eu estou fazendo isso, mas Deus, o Senhor me libertar, Pai. Porque a tua palavra diz: se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, você será liberto. Você será liberto se libertar. Quando eu confessei meu pecado a Deus, Ele me libertou. A Bíblia diz, irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em Salmo 51, Davi fala assim para Deus: Deus, eu confesso, Deus, o meu pecado. Ele está confessando o pecado de quem? Dele. E nós somos muito bons para confessar o pecado do nosso irmão, mas o nosso não é. É verdade. Nós somos experts em perdoar, em reconhecer o pecado do irmão. Mas nós temos que, a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, não o pecado do seu irmão. Para nós ver o erro do irmão é muito fácil. E nós, que estamos que nem Judas às vezes dentro da igreja, com a cara de pau, mas não reconhece, não pede perdão, indo trair o mestre, porque toda vez que nós pecamos, nós traímos o nosso irmão. Toda vez que nós deixamos de fazer o bem, nós estamos pecando contra Deus, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, não pode fazer o bem, não faz, comete pecado. E nós, irmãos, às vezes vemos dentro da igreja, e Deus não perdoa porque nós somos cara de pau. Nós conseguimos enxergar o erro de todo mundo, mas de nós não conseguimos. E Davi diz que enquanto ele não reconheceu o pecado dele, ele foi se definhando, ele foi adoecendo. Enquanto nós não reconhecermos que nós somos pecadores, que nós magoamos nossos irmãos, nós somos falhos, nós vamos ficar, nossa vida não vai ir para frente, não vai mudar de vida. E quando nós temos um propósito, nós não olhamos para o erro do nosso irmão, nós olhamos para nós mesmos.
Nós não olhamos para a condição do nosso irmão. Nós olhamos para a nossa condição, que somos pobres, miseráveis, pecadores diante de Deus. Deus não olha para nós, irmãos. Todos nós somos iguais perante Deus. A diferença é que uns reconhecem que é pecador e outros não reconhecem. Eu escutei um testemunho do rapaz, sexta-feira, foi ontem, que nós enviamos mais ele, irmãos. Ele falou que Deus deu para ele louvores, Deus colocou na mão dele 37 pessoas para ele discipular, eu acho. Ele falou que aquilo entrou um orgulho no coração dele, ele não queria mais obedecer a ninguém. Ele pôs Deus no banco. Quando ele viu, ele estava afastado da presença dentro da igreja, mas afastado dentro de Deus, e caiu. Hoje ele está afastado, largou a esposa, largou tudo, porque não reconheceu que ele é um pobre, miserável, pecador, e nós não somos dignos de apontar o dedo para ninguém. Ele hoje está caído. Aleluia. Deus poderoso e fiel. Irmãos, e a palavra de Deus, como eu disse em Efésios, ele diz assim que Jesus, a palavra de Deus diz assim: depois de ouvir o Evangelho e crer, foi selado no Espírito Santo da promessa. Você é selado no Espírito Santo da promessa. Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não estou dentro da igreja tanto tempo. Eu vi um pastor falar com a esposa dele assim, falar assim: você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Você não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui: depois que fosse selado o Espírito Santo da promessa, você, de ouvir a palavra, você foi selado no Espírito Santo da promessa. E Romanos também, capítulo 8, fala assim: que se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Como é que eu sei que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus? É pela quantidade de línguas que ele fala, é pelos frutos do Espírito Santo de Deus. Não tem como você não ter o Espírito Santo de Deus e ter os frutos das obras da carne. Não tem como. Não tem como você não ter o Espírito Santo de Deus e andar com os frutos do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você reconhece que você errou, você pede perdão para o seu irmão, você reconhece que você não é merecedor. Irmãos, e a salvação, irmãos, não é para aquele que bate no peito e acha que merece. A salvação é para aquele que reconhece que não merece. A Bíblia diz: ao que trabalha, Romanos capítulo 4, não me engano. Já estou terminando já, irmãos, que ele vai... Romanos, vou ler para os irmãos aqui, em Romanos capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 4 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras. Você tem que ter obras sim, mas você faz a obra porque você foi salvo. Muita gente hoje confunde, fala: eu sou dizimista, eu vou dizimar para mim ser salvo. Não, você dizima porque você foi salvo. Ah, eu vou perdoar para mim ser salvo. Não, você perdoa porque você foi salvo, entendeu que você não era merecedor e Deus te perdoou. A nossa vida, irmão, só vai mudar quando a gente reconhecer que nós não somos dignos. Enquanto você tentar ganhar a sua salvação, você não vai ser salvo. Você não vai poder pagar um preço que já foi pago na cruz do Calvário. Enquanto você tentar agradar a Deus, sua vida não vai mudar. Porque tem muita gente, irmãos, que vem na igreja, tem 3 anos, sai ano dentro da igreja, nada acontece na vida dele, aí chega um irmãozinho, que é pecador, com a vida toda torta, Deus vem, ele vem, reconhece o pecado dele, ele aceita Jesus, Deus muda a vida dele. E aquele irmão que está dentro da igreja tanto tempo começa a ficar inveja dele. Fala: está aqui, eu estou aqui tanto tempo, não tenho oportunidade. Eu estou aqui tanto tempo, nada acontece na minha vida, porque você não reconheceu que você é pó, é cinza. A salvação, irmãos, é preciso você aceitar ser salvo. Quando o filho pródigo volta
para a casa do pai dele, ele queria ser servo, mas quando o pai dele fala assim, manda colocar o anel no dedo dele, ele falou, opa, me dá. Chinelo, opa, me dá. As vestes novas, ele aceita. Deus não tem dificuldade para te perdoar. É você que aceitar o perdão de Deus. Aceita o perdão de Deus nessa noite. Aceita o perdão dele. Porque se você não aceitar o perdão, Deus não vai te perdoar. A vida do cristão é a mesma coisa de um homem um dia que ganhou uma viagem, irmãos, de navio. Mas que ele não tinha dinheiro para ir na viagem de navio. Falou assim, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou comer lá? Como é que eu vou fazer? Mas foi encher um saco de ovo, cozinhou esses ovos e pôs dentro do navio. Quando o povo parava para comer, ele escondia e comendo ovo. E ele foi comendo os ovos, foi comendo ovo. Mas quando foi no último dia, os caras viram ele, o povo lá do navio viu ele entrando no quarto na hora do almoço, foi olhar o que ele estava fazendo, estava comendo ovo. Falou assim, por que você não come com nós na mesa lá? Falou assim, não, porque eu não tenho dinheiro para comer. Só que eu trouxe ovo para comer. Ele falou assim, não, meu, aqui você ganhou uma viagem com tudo dentro, já tudo foi pago já na cruz tudo foi pago por você, a viagem, a comida e tudo. E ele estava lá escondido, e tem crente que está assim ainda, tentando agradar a Deus, tentando pagar a salvação, e a vida não muda. Entenda de uma vez por toda, que você foi salvo quando aceitou Jesus. Você foi salvo, o preço já foi pago, você não vai pagar mais nada, já foi pago na cruz do Calvário. O que basta é você aceitar. Aceitar. E quando você entende isso, irmãos, quando você entende isso, você fica mais fácil você abandonar o pecado. Porque você não vai mais fazer por obrigação, você vai fazer por gratidão a Deus, porque Ele fez na cruz do Calvário por você. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Boa foi essa palavra, né, irmãos? Nenhuma condenação há. Amém? Vamos louvar um louvor aqui. Eu quero chamar os varões.